Olá, instrutor! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Didática e Técnica de Ensino e Docência Virtual do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Nessa aula, vamos verificar dois conceitos bem importantes. Basicamente, esses conceitos estão correlatos, que é metodologias ativas e tecnologias digitais. Eu saliento que as tecnologias digitais elas vão ser muito mais aprofundadas no nosso módulo de docência virtual, onde teremos diversas aulas que vão abordar esse tema. Mas por que as tecnologias digitais aparecem junto com essa aula? Porque quando vamos abordar o tema metodologia ativa, nós também vamos abordar o conceito de aula híbrida. E a aula híbrida, ela é a aula que acontece tanto na modalidade à distância e também na parte presencial. Bom, se ela acontece à distância, ela precisa verificar ou se adequar a algumas tecnologias digitais, ok? Então, vamos avançar e vamos ver os nossos principais conceitos dessa aula. Vamos ver o nosso conceito de metodologia ativa. De acordo com o Berbel, 2011, as metodologias ativas consistem em processos interativos que oferecem meios e condições para que os alunos desenvolvam a capacidade de analisar situações, com ênfase nas condições locais, regionais e reais ou simulados, com vista a apresentar soluções coerentes com o contexto para os problemas vivenciados que estão sendo apresentados. Note que as expressões que aparecem em destaque, processos interativos, problemas vivenciados, elas resumem o pressuposto, as características que possibilitam as metodologias ativas. Então, resumindo, o conceito de metodologia ativa é: o aluno deixa de ser um mero espectador do conteúdo, ele passa a ser agora um agente ativo daquele conteúdo, daquele momento do seu aprendizado. Ele precisa reter aquele conhecimento e, de alguma forma, aplicar esse conhecimento de forma ativa. A gente vai ver algumas técnicas mais à frente de metodologia ativa, mas basicamente o pressuposto é a gente criar processos interativos para que o aluno consiga aplicar aquele conhecimento para resolver os problemas vivenciados, ok? Depois diz ali, são elas: a participação ativa dos alunos, a colaboração entre os alunos, o problema por meio da pesquisa, análise de hipótese e tomada de decisão, a atuação do docente como gerador, mediador das possibilidades de aprendizagem, ok? Então aqui são as principais características presentes no ensino através de uma metodologia ativa. Notem o tão quanto é importante essa metodologia para a nossa atividade, para a formação dos nossos futuros bombeiros. Se nós traçarmos o perfil profissiográfico do agente da segurança pública, concordam comigo que ele precisa ser um agente tomador de decisão? Ele precisa que aquele conhecimento seja aplicado e verificado se ele está sendo aplicado da melhor forma ou da forma correta? Então, a metodologia ativa deve sim ser empregada nas nossas aulas, a fim de subsidiar uma aula com diversas características e essas características aprimorarem o nosso ensino, ok? Então, vamos dar uma lida no próximo slide que também traz algumas informações importantes. As metodologias ativas possibilitam outras configurações de espaço, de tempo e dos processos de ensino e de aprendizagem, principalmente dos papéis desempenhados pelos principais atores e processo educacional, entre o professor e o aluno. Agora, essa chamada aqui em laranja, ela é bem importante. Diz assim: a utilização de metodologias ativas não pressupõe a ausência de aulas expositivas. Elas são excelentes para fazer uma introdução, sintetizar informações, fechar um conceito, esclarecer dúvidas, dar novos encaminhamentos, dialogar, motivar os alunos quando necessário. Vamos trazer um exemplo prático. O curso, hoje, um curso muito interessante da nossa instituição é o curso de salvamento veicular. Ele se utiliza de metodologias ativas quando
ele apresenta o conceito na modalidade à distância e o aluno, antes mesmo de ter um instrutor passando aquele conteúdo, ele faz a retenção da leitura. Ele lê, ele faz exercícios, ele debate em fóruns e quando ele vem para a parte prática, aí sim o instrutor, uma aula expositiva, entra em cena e vai conduzir aquele conhecimento que previamente ele já estudou da melhor forma possível, fazendo com que aquele conhecimento seja aplicado na forma prática. Então, o aluno deixa de vir até a academia de bombeiro, sentar em uma cadeira, receber aquele conhecimento, aplicar sob supervisão e depois ir embora. Não. Hoje nós tentamos aplicar as metodologias ativas, onde o aluno vai buscar a sua informação antes mesmo da gente expor um professor ou deixar uma aula expositiva para aquele aluno. Me fiz claro? Então, vamos avançar. No próximo slide, também é extremamente importante para nós compreendermos a importância das metodologias ativas. As contribuições das metodologias ativas podem ser visualizadas pela pirâmide de Glasser, 1986, que ilustra o grau de retenção da aprendizagem. Vamos verificar essa pirâmide? Vejam a base dessa pirâmide. 95% do processo de retenção do conhecimento está aonde? Em explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Depois, 80% está em escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar. E 70% em conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. Eu sempre trago um exemplo prático da nossa realidade para que a gente consiga entender o conhecimento que está sendo aplicado aqui nesse slide. Numa aula de comunicação operacional, vamos imaginar dois cenários. O primeiro cenário, o aluno verifica no quadro, através de uma aula expositiva, quais são os códigos QES. O professor anota lá o QAP, QRV, QSL e vai colocando os seus significados. Ao final dessa aula, ele emite uma pequena avaliação para os alunos objetiva, né? Os alunos preenchem e ele leva essa avaliação para casa. O segundo cenário, o professor explica o código Q previamente de uma forma introdutória, pede para os alunos fazerem uma pesquisa no material didático em grupo e se comunicarem através do código Q, e ao final da aula ele cria uma simulação. Ele cria uma simulação de ocorrência com rádio, pedindo para os alunos se comunicarem através do código Q. Qual dessas aulas a gente acha que o aluno vai ter uma maior retenção? Segundo a ciência e Glasser, a pirâmide de retenção, com certeza, o modelo 2. E aí o modelo 2 está presente em metodologias ativas, que às vezes, teoricamente, a gente já possa fazer em nossas aulas, mas a gente não sabe como é que se chama cientificamente, como é que a gente denomina uma aula através de metodologias ativas, ok? Então, muito importante esse conceito para nós melhorarmos as nossas aulas. Vamos seguir? Alguns exemplos de metodologia ativa. Aqui eu vou só ler os exemplos e eu vou contar com a contribuição das senhoras e dos senhores para aprofundar o conhecimento das metodologias ativas, os modelos de metodologias ativas, e também friso que esses exemplos eles não são taxativos, eles não são finais. Esses exemplos foram alguns que a gente conseguiu captar e que já foram aplicados nas nossas aulas do Corpo de Bombeiros Militar, mas alguém pode trazer um exemplo novo ou verificar um exemplo que está sendo colocado num novo modelo educacional e pode trazer para exemplificar a nossa aula, ok? Então, o primeiro exemplo que a gente traz aqui é a sala de aula invertida. Então, a gente vai se aprofundar vendo um videozinho, lendo o conceito da sala de aula invertida, ok? O próximo exemplo que a gente traz é aprendizagem baseada em problemas. Notem que todas as aulas têm um exemplo real aqui e um vídeo que vai subsidiar o material didático exposto, ok? Então, aprendizagem baseada em problemas, sugiro que pausem a aula,
vejam o vídeo, leiam o conceito para a gente poder avançar de forma conjunta. O próximo exemplo é métodos de projetos e projetos de trabalho, ok? E aí, nós temos ciclos de aprendizado vivencial, que é algo bem interessante também. Isso até traz lá na bibliografia da formação de formadores para profissionais de segurança pública da Senasp, está dentro de uma apostila deles, foi esse material que a gente tirou deles, ok? Então é bem importante a gente fazer a leitura desse material. E agora, por último, a gente só vai falar das tecnologias digitais, que são elas. O surgimento da internet, a gente sabe, trouxe múltiplas opções para o processo educacional, que isso resultou significativamente em novas comunicações e novas formas de compreender. Lá no módulo EAD, a gente vai verificar o histórico do EAD, as fases do ensino à distância, e a gente volta a falar nesse assunto. Nesse momento, a gente só quer frisar que o avanço tecnológico trouxe diversas outras possibilidades para o ensino à distância. Conseguimos verificar isso no momento da nossa pandemia, onde a academia do Corpo de Bombeiros Militar, através de webconferência, usando tecnologia, conseguiu dar continuidade às suas aulas. Então, as tecnologias hoje presentes trazem muita flexibilidade para o nosso processo educacional. Então, a tecnologia estão presentes no processo educacional e devem permanecer. O que nós temos que fazer com as tecnologias é aprimorar elas para melhorar as nossas aulas. Seguindo aqui, as tecnologias digitais possibilitam também personalizar o processo de ensino e aprendizagem, como a gente já havia dito. Algumas dessas possibilidades estão reunidas no que é denominado ensino híbrido. E aí a gente volta a dar exemplos presentes na academia. Hoje a academia conta com diversos ensinos híbridos, ou seja, o aluno verifica aquele conhecimento teórico e depois, concomitantemente, aquele ensino teórico vem para a prática, ok? O ensino híbrido ele pode ocorrer em momentos conjuntos, tanto EAD como a parte prática do mesmo conteúdo. Exemplo, vou ser instrutor de salvamento veicular. O aluno pode estar presente já no curso de salvamento veicular e verificar algum conteúdo junto com a modalidade à distância. Algumas escolas abordam esse sentido. Ou eu posso ver o conteúdo antes na modalidade EAD e quando eu vir para a parte presencial, aquele conteúdo que eu absorvi na modalidade EAD eu vou aplicar na parte prática, ok? Contudo, aí diz assim, contudo, apesar de ficarmos fascinados pelas possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais, é importante lembrar que elas, por si sós, não possuem qualquer força de transformação de contextos educacionais sem uma proposta didático-pedagógica, centrada no aprendizado do aluno. O quanto é importante essa fala. Eu sempre gosto de falar, o Moodle, ou seja, o ambiente virtual de aprendizagem, ele é uma tela em branco. Ele é um quadro em branco. Quem vai preencher aquele quadro são os tutores, os instrutores e os alunos. Então, se eu sou tutor, instrutor, eu preciso levar um bom material didático, eu preciso conduzir um bom processo educacional naquela tela que está em branco. O aluno que está do outro lado, ele precisa ter disciplina, ele precisa ser receptivo com aquele conteúdo para que ele consiga ter um bom desempenho lá na sua aula, ok? Então, é importante esse momento aqui do slide, essa fala que o slide nos trouxe, tá bem? Aqui eu só apresento algumas tecnologias digitais, a gente vai aprimorar essas tecnologias tanto lá no módulo de docência virtual quanto na parte prática. Mas vejam as tecnologias digitais apresentadas aqui no material didático. O Google, quantas ferramentas são importantes no Google? Google Slides, o Google Doc, o Gmail, o Google Formulário. Então, são ferramentas que vão nos ajudar a criar possibilidades para as nossas aulas. Tecnologias digitais, Kahoot, a gente vai ver na prática como é que funciona esse sistema. Se alguém tiver alguma curiosidade, pega o nome, olha no YouTube, olha na internet, essas novas tecnologias que vão ajudar e subsidiar as nossas aulas.
Socrative, que seria um quiz online, onde eu consigo ter as respostas dos alunos de forma em tempo real, forma online em tempo real. Moodle, hoje é a plataforma que o Corpo de Bombeiros Militar utiliza para suas aulas. Manmeter, que também é uma plataforma online que possibilita apresentações com interações em tempo real. A gente vai ver todas essas ferramentas quando a gente vir para a parte prática. Picklers também é uma forma de eu utilizar QR Codes para verificar as respostas em tempo real do meu aluno. É uma ferramenta muito legal, também a gente pode verificar essa ferramenta quando nós estivermos aqui na parte prática. E aí, outras ferramentas presentes aqui nesse curso que não foram abordadas aqui, mas serão abordadas lá na parte do módulo de docência virtual. A gente só abordou essas diversas tecnologias porque a gente iniciou o conteúdo aqui falando sobre as metodologias ativas. Falando de metodologia ativa, algo que está intrínseco a ela é as aulas híbridas, ou modelo de aula híbrida, onde eu verifico um pouco de conteúdo na modalidade à distância e um pouco de conteúdo na modalidade presencial. O aluno busca o seu conhecimento de forma ativa e quando ele tiver esse conhecimento, ele é conduzido na parte presencial pelo instrutor e tutor a fim de aplicar aquele conhecimento. Bom, mas o que vai me ajudar as aulas híbridas? O que vai ajudar aquele aluno ser mais eficiente ou eu saber que aquele aluno está ativo na minha aula? As tecnologias digitais. As tecnologias digitais podem estar presentes tanto na aula à distância como na aula presencial. Eu posso usar um questionário online de respostas em tempo real. Eu estou lá dando a minha aula. Bom, preciso fazer um questionário agora para os alunos. Eu faço através do Kahoot, eles respondem via celular e eu já tenho lá um feedback da minha aula em tempo real. É um conteúdo interessante e fica aqui a importância de nós compreendermos os conceitos de metodologia ativa, aulas híbridas e algumas tecnologias digitais. Lembrando que essas tecnologias digitais não param por aqui. Elas serão trazidas novamente lá no módulo de docência virtual e também algumas nas nossas aulas práticas, ok? Fica o meu agradecimento. Até a próxima aula.